Gravação iniciada, presidente. Ok, então retomando a sessão de julgamento de quarta-feira, período da manhã, aí o item 65 da pauta de minha relatoria. Construtora e comércio com o FII limitada. Aqui é uma notificação fiscal do período de 8,97 a 4/2003, referente à contribuição da empresa, seguradas não recolhidas em época própria, sem apropriação, né? Conservatório fiscal que a empresa ela confessou o débito no dia 15 de 2 de 2001 para fins de parcelamento. Acontece que não houve efetivação desse parcelamento, permanecendo a inadimplência. Para outras competências, a fiscalização apurou a base de cálculo com base em informação contida no CNIS, através da GFIP informada mensalmente pela empresa, o que não está na SLDC. E ainda houve meses sem informação, e aí a fiscalização apurou por aferição indireta. Não foi constatada apropriação indébita. Inclinação contribuinte alega que a empresa está inativa desde 1997, que não foram deduzidos os valores recolhidos nos parcelamentos efetuados, que a cobrança é indevida e em duplicidade. Da RJ Florianópolis manteve o lançamento. O cientificado apresentou recurso. Diz que apresentou todos os documentos de baixa e comprovante de pagamento do refis para o auditor, a fim de não ocorrer aferição indireta. Entende que restou demonstrado que a empresa encerrou suas atividades em 1997, mas que não podia dar baixa na junta comercial em função dos débitos pendentes. Aduz que, mesmo tendo apresentado as guias de recolhimento e parcelamentos efetuados pelos mesmos faturadores, os valores não foram descontados do parcelamento. Por esse motivo, a notificação deve ser desconsiderada, para que não haja cobrança em duplicidade. Alega que o pedido de parcelamento foi apresentado justamente para o recolhimento das contribuições. Requer que sejam descontadas as parcelas já pagas e que as notificações fiscais sejam julgadas improcedentes. Cobrança indevida e em duplicidade. Recurso admitido. Eu avalio a decadência de ofício, tá? No presente caso, os faturadores são de 8,97 a 4,03, consciência do contribuinte em 10 de 2007. E aí eu aplico, então, os prazos CTN. No caso, o lançamento se refere a contribuições seguradas empregados não recolhidas, não sendo constatada apropriação indébita. Aplicando-se a regra de contagem dos prazos, eu aplico 173. Então, o lançamento poderia retroagir a competência 12 de 2001, cujo vencimento da obrigação é em 1 de 2002. Então, para a competência 12 de 2001, o prazo começou a fluir em 1 de 2003, extinguindo-se o direito da Fazenda por crédito tributário em 31 de 12 de 2007. Então, operou-se a decadência em relação às competências 12 de 2001 e portanto, não se operou a decadência em relação a 12 de 2001 e seguintes. Restou extinto em virtude da decadência 11 de 2001 e anteriores. Aí eu digo por que eu não apliquei o 150. Para aplicar o 150, deve certificar se houve princípio de acolhimento. Conforme relatórios de documentos apresentados, somente há guias apresentadas até 10 de 2001, período já considerado decadente, conforme explicado no parágrafo anterior. Não sendo possível comprovar qualquer recolhimento do período a partir de 12 de 2001, a fim de atrair a regra do 150, parágrafo 4º. Evidentemente que não deve ter guia, mesmo porque ele alega até que tinha parado as operações, né? Bem, no mérito. O recorrente alega que a empresa está inativa desde 97, que não foram considerados valores pagos referentes ao parcelamento, havendo cobrança de duplicidade. Quanto aos valores lançados, quanto aos valores lançados relativos ao pedido de parcelamento realizado em 15 de 2 de 2001, evidentemente que é para competências anteriores a essa data, não há mais o que ser avaliado, em virtude da declaração de decadência do período até a competência 11 de 2001, conforme explicado no tópico anterior. Logo, não há que se falar em valores já pagos ou parcelados com lançamento em duplicidade. Para o período remanescente, a partir de 12 de 2001, apesar de o contribuinte afirmar que a empresa estava inativa, não é o que se verifica de fato. A questão foi avaliada no acordo recorrido. Cito. Antes de prosseguir na análise dos faturadores, abro um parênteses para discutir a questão do alegado encerramento das atividades da empresa em 1997. Em primeiro lugar, cabe destacar que o impugnante não faz prova do encerramento das atividades do estabelecimento matriz. Trouxe aos autos, conforme historiado, então, somente o 12º alteração contratual com cláusula de encerramento das atividades das filiais 2 e 3, sem mencionar a data. Consta que a alteração foi feita em 6 de 6 de 97, porém não é legível a data de registro na JSESC. Em segundo lugar, junto aos autos, a DIPJ, os anos calendários de 2006 a 2006, das quais também vem a demonstrar que a empresa não encerrou as atividades em 97. Em pesquisas e declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal, eu acho importante citar esse trecho porque a DRJ pesquisou e eu não tenho condição de pesquisar, né?
cujo extrato juntamos folhas 289, verifica que a empresa declarou os combinativos dos anos calendários 99, 2001, 2002 e 2003. No exercício 97 e 2000, houve apuração de lucro real. Nos exercícios de 2004 a 2006, a apuração pelo lucro presumido, porém as DIPJ não apresentam movimentação. Por outro lado, verifica que a empresa apresentou GFIP, informando remuneração de segurados empregados e contribuinte individual nas competências 199 a 11 de 2000, 1.2000 a 5 de 2001, 8 de 2001, 9 de 2004, 2003. Folha 50 a 111, estabelecimento matriz. Diante do acima exposto, concluímos não ser verdadeira a alegação de encerramento das atividades no ano de 1997 no estabelecimento matriz. Pode até ter encerrado nas filiais. Não, aí eu continuo. Não houve entrega de GFIP para o período de 12 de 2001 a 3 de 2003, sendo a remuneração aferida. Também não há comprovação nos autos de entrega de GFIP com código de ausência de movimento para tal período. Houve a entrega de GFIP com indicação de fatos geradores na competência 4 de 2003, apesar da empresa alegar estar inativa e ter apresentado DPJ como inativa. Sendo assim, não há como confirmar as alegações da empresa, não restando comprovado o encerramento das atividades. Portanto, mantém-se o lançamento no período de 12 de 2001 a 4 de 2003. Então, eu dou provimento parcial para declarar a decadência dos períodos até a competência 11 de 2001. Alguma pergunta? Não? Julgamos? Acompanho. Acompanho. Acompanhe. 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 Então, acordo dos membros, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência de valores lançados até a competência 11 de 2001. 66. Esse é chatinho, porque o contribuinte ele tem um levantamento DAO, e aí ele veio questionando os juros e a multa em cada um dos levantamentos DAO, da cada competência, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o seguinte: lavrada contra a empresa, período de 2 de 97 a 3 de 2007, inclusive 13º, referente à contribuição previdenciária correspondente empregados, segue, CIs, a partir de 4 de 2003, levantamento ADD, e lá a diferença de acréscimos legais. Consta do relatório fiscal. Durante a ação fiscal houve recolhimentos, restando em aberto o período lançado que a empresa informou a indisponibilidade de recolhê-los. Todos os fatos geradores foram informados em GFIP, e foi emitida a representação fiscal para fins penais por causa de contribuições contados segurados e contribuintes individuais, em falta de recolhimento delas. Em impugnação, o contribuinte alega nulidade de lançamento, argui decadência, aponta erros no lançamento e erros no cálculo da multa de mora, no levantamento DAO. Foi proferida a acordo da EJ Florianópolis, que julgou o lançamento procedente em parte. O documento juntado aos autos está incompleto. Não tem o acordo, não está completo, não. Certificado do acordo, o contribuinte apresentou recurso. Aí, por que eu não preocupei? Porque foi proferida uma nova decisão, na segunda que interessa. Acordo, sexta turma da RJ Florianópolis, que revisou o acordo anterior, julgou o lançamento procedente em parte, declarando a decadência até a competência 11 de 2001. A decadência já foi declarada. Observou-se que somente há lançamento remanescente para o período posterior a 11 de 2002, não sendo alcançado pela decadência. Foram efetuadas correções do lançamento, considerando alegações e resultado da diligência fiscal. Certificado do acordo, o contribuinte apresentou o recurso que contém o seguinte: preliminarmente, alega que o lançamento é nulo por falta de requisitos de validade, falta a base legal de apuração dos débitos levantados e diz não ser possível descobrir a base de cálculo usada no percentual da multa ou juros aplicados, tornando incerta a apuração dos valores. Não há como descobrir como foram feitos os cálculos das diferenças apuradas, havendo cerceamento de defesa. Questiona e explica os valores lançados conforme quadro 1. Ele apresenta um questionamento para cada competência em que tem lançamento. Observem que quase todas é em relação ao levantamento DAO, que só tem um aqui que é em relação ao ADI, é um levantamento de valor de 293, e ele fala que isso aqui já foi recolhido em LDCG, só no recurso. Na impugnação, ele não apresentou essa alegação sobre esse levantamento ADI. Bem, afirma que a fiscalização agiu de maneira irresponsável, cobrando inicialmente 28 mil e a própria Receita Federal reduziu para 2.600. Diz que confessou e recolheu os valores referentes a levantamentos ADD nas competências 4, 3 e 4 e DAO nas competências, essas três aí.
Os valores foram pagos antes da apresentação de impugnação, mas não foram apropriados. Requer seja acolhida preliminar por omissão de base legal aplicada e, no mérito, acolhidas as razões de recurso, a fim de extinguir os débitos lançados, acolhendo-se os recolhimentos feitos. Bem, recurso tempestivo, a preliminar. Alega a recorrente que o lançamento é nulo, por cessamento de defesa por falta de base legal de apuração dos débitos e no levantamento DAO. Diz não ser possível descobrir a base de cálculo usado, o percentual da multa e juros aplicados. Tais argumentos não merecem acolhida. Cito o artigo 142 do CTN e digo que toda situação fática que determinou a ocorrência faturador foi detalhadamente escrito no relatório fiscal. Os valores apurados estão discriminados nos relatórios DAD, DSD, RL e DAO. A fundamentação está nos fundamentos legais do débito. O sujeito passivo foi identificado, regularmente intimado, foram cumpridos os requisitos, é meus argumentos padrão para cerceamento de defesa. Tal cerceamento não se verifica, inclusive pelos argumentos apresentados no recurso, no qual o recorrente aponta erros no lançamento ou concorda com ele para várias competências, demonstrando compreender os valores lançados. Acrescente que foi devidamente concedido a atual oportunidade de apresentar documentos, prazo para apresentar a impugnação e para produzir provas. Assim, uma vez verificado o ocorrência faturador, o gestor fiscal tem o dever de aplicar a legislação tributária e efetuar o lançamento. E, no caso inexistente, qualquer hipótese de nulidade do decreto 7235, artigo 59. No mérito, após a apresentação da impugnação, os autos foram baixados de diligência, conforme despacho folhas 398 e 399. A fiscalização respondeu à diligência, propondo retificações de lançamento efetuado, conforme despacho folha 404 e 408. Foi dado vista ao contribuinte o resultado da diligência e ele se manifestou, as folhas 412 e 413, afirmando que concordava com as informações prestadas pela fiscalização. Desta forma, a DRJ procedeu à retificação do lançamento conforme resultado da diligência fiscal. Entretanto, após a acordo de impugnação no recurso, o contribuinte novamente vem discutir o lançamento em algumas competências. O contribuinte alega ter recolhido parte dos valores lançados no montante como entendeu devido, juntamente com a impugnação. No caso, o contribuinte deveria ter solicitado a expedição de guia específica vinculada ao presente processo para efetuar os recolhimentos. Os valores que o contribuinte alega que recolheu, caso sejam confirmados pelo DRF e não tenham sido utilizados, deverão ser apropriados ao presente lançamento por ocasião da cobrança. Os argumentos de fato apresentados foram analisados, estão expressos no quadro 2. Aí, competência a competência, eu fui avaliar o que ele alega, se tinha razão ou não. Então, em alguma, 403, qual o levantamento? ADD, esse aqui ela concordou, tanto é que ela recolheu. Esse 2 de 2006, tem nesse levantamento ADI, o contribuinte não impugnou este lançamento, então essa questão não foi apressoada pela DRJ, preclusão. Aí todo o resto é do levantamento DAO. Da 1202, a multa já foi corrigida, conforme planilha do acordo recorrido. Aí eu falo para que se refere à competência. Aí foi um por um. Na 903, aí é questão de um por um, sabe? E aí eu acho que só se alguém quiser olhar, não dá para ficar lendo tudo aqui. E, por fim, aí eu faço um resumo do que tudo que eu avaliei. Conforme a análise descrita no quadro 2, ou a recorrente concorda com o levantamento, alega apenas que efetuou o recolhimento da contribuição juntamente com a impugnação, ou não impugnou, não podendo trazer argumento novo somente no recurso, tendo ocorrido a preclusão, ou suas alegações já foram consideradas no acordo recorrido e o lançamento já foi retificado, ou as alegações trazidas no recurso não podem ser aceitas por não condizentes com a realidade dos fatos, ou ainda não foi apresentado o documento capaz de respaldar a alegação de fato apresentada. Competência a competência, eu fui falando, o que aconteceu já foi corrigida. Aí nessa daqui ele deve ter falado que a multa era mais, então não dá para eu retificar para aumentar, por exemplo, na 3 de 2007, e ele fala que tem um documento e não consta o tal documento. Então, ou ele não impugnou, ou teve só um aí que teve preclusão, ou ele já concordou e, inclusive, fala que pagou, né, entre impugnação e recurso. Eu não tenho mais nada, ou então ele não assiste razão, ou já foi retificado. Ele repete os argumentos da defesa. Sendo assim, não há qualquer retificação adicional a ser feita, além das que já constam no acordo de impugnação. Diante do exposto, eu rejeito o preliminar e, no mérito, nego provimento. É isso. Aí, se alguém quiser olhar um por um aí. Prontos?
Estou olhando alguns. Acompanho. 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 Com a relatora. Então, por unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso. Raide, 67. Item 67. No final de 2009, 58. AGE Transporte. 2009, 58. Esse aqui. Que é lançamento de contribuições beneficiárias, parte do empregador, SAT e RAT, destinados aos terceiros, incidentes sobre a diferença da folha e pagamentos de refeições e contribuintes individuais, em relação ao período aqui mencionado, conforme o relatório fiscal de folhas 43 a 49, consubstanciado no NFLD aqui descritas. Conforme consta do relatório fiscal, eu transcrevo aqui o que diz: contribuições, esse crédito tributário relativo aos seguintes fatos geradores: contribuições previdenciárias sobre remunerações em forma de salário, pagas devidas ao creditário assegurados e empregados, parte patronal e dos segurados, contribuições previdenciárias sobre remuneração de utilidades, pagas devidas creditários assegurados e empregados, contribuições devidas, parte patronal e segurados. Também estão compreendidos levantamentos referentes à questão dos terceiros e o SAT e RAT, os débitos referentes à contribuição assegurada nas competências que existiam e que existirem, se refere a débitos calculados e não descontados dos segurados, não configurando, portanto, crime de apropriação em débito. O levantamento FPN se refere às contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas, e ou recolhidas a menor. Incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados discriminados nas folhas de pagamentos declaradas. Tá? As diferenças levantadas se devem em razão de divergências na empresa entre o sistema informatizado que gera a folha de pagamento impressa e o sistema informatizado que gera a GFIP, resultando nas competências pertinentes em GFIPs que não correspondem à totalidade dos fatos geradores. Problema esse que a empresa não conseguiu solucionar em sua totalidade durante a ação fiscal. Os relatórios contábeis, anexões às convenções coletivas de trabalho registram que a empresa fornece a seus empregados alimentação em forma de cestas básicas a todos os trabalhadores da empresa, não se descontando nenhum valor da remuneração do trabalhador que recebe esse benefício. O anexo 2 contém cópia de notas fiscais de pagamentos de cestas básicas. O levantamento C e N se refere a contribuições previdenciárias e nem sobre remunerações pagas a contribuintes individuais. Regulamento intimado, apresentou impugnação. A decisão foi, na primeira instância, foi emitida pela antiga Delegacia da Receita Federal em Cuiabá, que entendeu por bem julgar procedente o lançamento. O contribuinte apresenta o recurso voluntário nas folhas aqui descritas, repisando as alegações de impugnação, motivo pelo qual adota o relatório da decisão de piso, colaciona aqui para os senhores. Não houve apresentação de contrarrazões, é o relatório. Passando para o voto. O recurso é tempestivo, dele conheço. Primeiro tópico é a alimentação, a cesta básica. A fiscalização considerou que os valores de pagamento de alimentação, ou seja, cestas básicas, deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, considerando que o contribuinte não comprovou ter sua inscrição no PAT, no período autuado.
Na peça recursal, o contribuinte elabora substancioso arrazoado, contemplando com especificidade o auxílio à alimentação, trazendo à colação as normas de regência, doutrina e jurisprudência em defesa de seu entendimento, concluindo estar fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias. Afora a vasta discussão a proposta da matéria, deixaremos de abordar a legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza, conceituação da devida verba, uma vez que o STJ vem reiteradamente afastando qualquer dúvida quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concebido in natura, independentemente da inscrição do PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Aí eu trago aqui o STJ, o parecer PGFN, bem como o ato declaratório também, tá? E digo, nessa esteira da jurisprudência unissona dos tribunais superiores, uma vez reconhecendo a natureza indenizatória do auxílio à alimentação, conselho in natura, inclusive com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional, nos casos que contemplam a referida questão, não se pode cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da inscrição no PAT. Portanto, deve ser excluído o lançamento efetuado no levantamento ALM, tá? Que é isso. A diferença de folha de pagamento GFIP, a alegação da defesa é de que a NFLB não deve ser mantida por não ter considerado todos os recolhimentos efetuados. Aí eu digo, conforme depreende dos anexos RDA e RADA, todos os valores de contribuições previdenciárias pagas pelo sujeito passivo no período fiscalizado por competência, bem como em que a notificação do lançamento de débito foi apropriado o crédito de contribuição previdenciária. Dessa forma, todos os créditos da empresa decorrentes do pagamento das contribuições previdenciárias antes do início e término do procedimento fiscal foram considerados pela fiscalização. Continuando, a contribuinte alega que efetuou alguns pagamentos referentes à presente NFLB e, para tanto, junta cópias de várias GPS e, com aditamento à defesa, junta outras guias da Previdência Social. Em relação às GPS pagas e juntadas após o lançamento, como bem dito pela decisão de piso, apesar de terem sido pagas com um código distinto das contribuições já lançadas, a autoridade responsável pela execução do acórdão fará o ajuste de guias e, consequentemente, apropriará os pagamentos referentes ao crédito à hora debatido, se não vejamos. Aí o que eu trago a fundamentação da decisão de piso, que fala desses ajustes de guias e tudo que será apropriado no momento da execução do acórdão, se pertinentes ao crédito e não utilizado em outros créditos, tá? E digo, assim sendo, não há qualquer crédito da contribuinte a ser considerado neste momento, pois todos já foram considerados pela fiscalização no decorrer da ação fiscal, sendo que os pagamentos efetuados após o término da fiscalização serão objetos de procedimento de ajuste de guias, ou seja, ajuste de contas acima explicitado. Aí ele questiona também a alíquota RAT aqui. Aí eu digo que imperioso mencionar que o lançamento foi efetuado com base no KNAI informado pela própria contribuinte, ou seja, não houve reclassificação, apenas a aplicação da correta alíquota. Dito isto, caberia à recorrente trazer elementos de provas capazes de atestar que o KNAI, por ela informado, está equivocado e, consequentemente, a maioria dos funcionários ocupem essa função, o que não foi feito no presente caso. Neste diapasão também, sem reparos a fazer o lançamento. Quanto à ilegalidade e inconstitucionalidade das contribuições para terceiros, ou seja, outras entidades, aqui também eu afasto, citando aqui, além da súmula 2 do CAF, eu adentro aqui a questão do SEBRAE, bem como do SESI, SENAI, SENAT, tá? Todas julgadas já pelo Tribunal Federal e constância da legislação. Portanto, em que pese o inconformismo acerca da contribuição destinada às outras entidades, as mesmas possuem amplo amparo legal para sua cobrança. Portanto, eu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento ou levantamento ALM, que é a alimentação cesta básica. Minha conclusão. Pinheiro. Acompanho. Acompanho. Acompanho.
Então, por unanimidade de votos, está aprovado passar o recurso voluntário para excluir do lançamento e levantamento ALM. 68. 68, final, É a 2009, mesma empresa. É. a mesma empresa. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá. Qual foi a minha conclusão? A mesma empresa, aqui é decorrente dos descontos de contribuições previdenciárias efetuados sobre as remunerações de forma de salário e não repassadas ou repassadas a menor ao cofre público, ou seja, retenção indevida. Tá? Em relação ao período 10 de 2003 a 9 de 2005, conforme o relatório fiscal, tá? Transcrevo aqui o relatório fiscal, vou poupá-los da leitura. Como já dito, apresentou impugnação, a antiga Delegacia da Receita Previdenciária em Cuiabá julgou, mantendo a integralidade do lançamento, inconformado, apresentou recurso voluntário, repisando as alegações de impugnação. Passando para o voto, basicamente a alegação da contribuinte se diz em relação à nulidade, tá, preliminar, e a créditos do sujeito passivo, que vamos enfrentar agora. Relativamente à nulidade, eu digo, a contribuinte argumenta a falta de clareza dos fatos geradores, bem como a ausência de fundamentação legal. Aí eu faço a minha introdução padrão, digo, de fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade competente de forma explícita e clara os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa contraditória. E foi precisamente o que aconteceu no presente lançamento. A simples leitura dos anexos de autuação, especialmente o relatório fiscal, a lei discriminativa do débito, fundamentos legais do débito e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida, recomendando a manutenção do lançamento. Com efeito, no RL, relatório de lançamento, folhas aqui mencionadas, está discriminado por competência os fatos geradores e suas bases de cálculo constando do campo observação, que os valores foram apurados na guia de recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações, ou seja, a GFIP, e folhas de pagamento, fazendo a fiscalização expressa referência ao número de vínculos empregatícios ou de contribuintes individuais da empresa na competência. Aí eu digo, mas a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua formalidade, escorando o seu pleito em simples, arrazoável, desprovida demonstração do sustentado. Portanto, eu continuo naquela minha fundamentação padrão e afasto essa preliminar. Em relação ao mérito, ela aduz sobre supostos créditos do sujeito passivo. Eu digo, a alegação da defesa é de que a NFLD não deve ser mantida por não ter considerado todos os recolhimentos efetuados. Aí eu digo, conforme depreende dos anexos RDA e RADA, demonstram todos os valores de contribuições previdenciárias pagas pelo sujeito passivo no período fiscalizado por competência, bem como em que a notificação fiscal lançamento foi apropriado o crédito de contribuição previdenciária. Em igual sentido, o auditor fiscal responsável pela NFLD, em seu relatório fiscal, especificamente no item 7 e 8 dos itens, depois eu corrijo aqui, informa que no período de 5/2 a 9 de 2005, considerou todas as GPS em nome da AGE Transportes Limitada sobre o código 2100. Dessa forma, todos os créditos da empresa decorrentes do pagamento das contribuições previdenciárias antes do início e término do procedimento fiscal foram considerados pela fiscalização. Cabe ainda salientar que as tabelas transcritas na defesa não demonstram a origem dos valores ali descritos, nem fazem qualquer confrontação entre os valores apontados nas tabelas e os créditos já considerados pela fiscalização. Analisando as tabelas do contribuinte constantes da defesa, nada se pode concluir, pois não consta a origem dos valores ali descritos. Continuando, a contribuinte alega que efetuou alguns pagamentos referentes à presente NFLD e, para tanto, colaciona algumas guias junto ao recurso. Em relação às GPS colacionadas, na forma que foram juntadas, não há como se concluir
concluir se já não foram objeto de apropriação ou não pela autoridade lançadora. Caso não tenham sido apropriadas, não implicam na nulidade do lançamento, devendo a autoridade responsável pela execução do acórdão abater eventual valor não apropriado. Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para afastar a preliminar e, no mérito, negar e provimento. Pinheiro. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos. Rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento. 69. Tá? Deixa eu achar aqui, 69. É o final, 2006, 74. Vamos lá. Aqui é um AI 68, tá? Decorrente do cumprimento da obrigação acessória, por ter apresentado GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores. Que, mais uma vez, colaciona o que consta do relatório fiscal, e o lançamento desse AI 68 se deu pelos levantamentos FPN, CIN e ALM, que são os levantamentos julgados no primeiro processo. A contribuinte regularmente intimada apresentou impugnação requerendo decretação da procedência do feito, analisando os autos em confronto com os argumentos da defesa apresentada. O julgamento foi convertido em diligência nos termos do despacho aqui mencionado. Atendida a diligência, foi elaborada informação fiscal das folhas aqui também mencionadas. O sujeito cientificado de informação fiscal apresentou manifestação. Por sua vez, a DRJ em Campo Grande manteve a integralidade do lançamento. Apresentou recurso voluntário, repisando as alegações, pugnando pela relevação da multa, sendo certo ter havido cumprimento tempestivo da obrigação acessória, e afirma que preenche todos os requisitos da relevação, ou seja, basicamente e unicamente a alegação dele se resume à relevação da multa. Passando para o voto tempestivo, o recurso dele com esse, eu digo. Primeiramente, na análise dos autos, não se percebe em absoluto qualquer ofensa ao princípio da legalidade, pois a lei 8.212, o regulamento da Previdência Social, dispõe, aqui colaciona. Aí eu digo que aqui trata de obrigação acessória, e repiso as alegações da contribuinte, dizendo: a contribuinte pune exclusivamente pela relevação da multa por ter corrigido a falta, sendo errônea a interpretação da legislação pela decisão de piso. A contribuinte compareceu aos autos por 2 oportunidades, apresentando GFIPs retificadoras, tendo o auditor fiscal constatado que não foi efetivada a correção da falta. Sobre o resultado da diligência, não foi apresentada contestação. Contudo, posteriormente, apresentou comprovantes de novas GFIPs entregues na tentativa de corrigir a infração. Pois bem, acontece que, no momento dessa nova tentativa de correção, ou seja, o envio da GFIP, já vigorava o artigo 291, parágrafo 1º do Decreto 3.048, com redação dada pelo Decreto 6.032 de 2007, no sentido de exigir a correção da falta dentro do prazo para impugnação. Diferentemente do que quer fazer crer a recorrente, deve-se levar em consideração a legislação no momento da entrega da GFIP, ou seja, em outras palavras, aplica-se a legislação no ato da correção da falta. Dito isto, agiu corretamente a decisão de piso. Ademais, apesar de não questionar o mérito propriamente dito da demanda, o entendimento deste tribunal é que o julgamento do auto de obrigação acessória impõe-se a observância da decisão levada a efeito nas autuações de obrigação principal, em face da íntima relação de causa e efeito que os vincula. Os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão divididos em 3 levantamentos, quais sejam FPN, GFIP, então, diferença GFIP, folha de pagamento de GFIP, CIN, contribuintes individuais, e a ALM, tá? Formalizados no PAF aqui descrito.
Pois bem, o lançamento de obrigação principal, né, foi julgado em conjunto, ou seja, na mesma sessão de julgamento, tendo a turma decidida pela exclusão do levantamento relativo à alimentação in natura, a ALM, conforme dependente da ementa que eu colaciono aqui, a ementa daquele primeiro processo. Assim, o resultado do julgamento da fatura para a cobrança de contribuições tendo sido aplicado automaticamente nas demandas em que discuta a exigência de declaração dos fazeradores correspondentes à GFIP, colacionando jurisprudência da Câmara Superior, concluo dizendo que, conhecido o recurso e no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a multa relativa aos valores pagos a título de alimentação in natura. Levantamento ALM. Essa é a minha conclusão. Pinheiro. Acompanho. 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 Escrevi da seguinte forma: por unanimidade de votos, dá provimento parcial voluntário para excluir do cálculo da multa a parte relativa a valores pagos a título de alimentação in natura, tá? Só demando. Então, é isso aí. Vamos continuar, né? O 70 é meu. 70. Aqui é alimentação in natura, eu dou provimento ao recurso. Foi apurada toda a contribuição, seu valor excedente parcela paga a título de cesta básica, sem inscrição no PAT. Aí, a despeito de tudo que foi a DRJ Curitiba, julgou o lançamento procedente de parte, pois aplicou decadência até competência 2 de 2000. Aí ele só vem no recurso falando que é alimentação in natura. No voto, eu junto até o parecer da PGFN, que inclui a cesta básica, esse pagamento in natura de auxílio alimentação, independentemente de inscrição no PAT. E já conhecido de todo mundo, então eu dou provimento ao recurso. Mesmo sem inscrição no PAT. Solução de consulta 35/2019. É isso. É total daí, né? É. Provimento. Sim. É só isso. André. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. 71, André. Embargos, né? Tem um embargo de declaração, Associação Niteroiense. Embargo de declaração é posto pelo contribuinte, em face da decisão prolatada no acordo aqui que eu cito, em sessão de julgamento realizada no dia 20 de novembro de 2013, que possui a emenda abaixo transcrita, que eu cito aqui. Segundo o embargante, a omissão no acordo embargado, tendo em vista que os argumentos e provas apresentados não foram citados no corpo do acordo, quanto à remuneração dos dirigentes, pois não foram transcritas as alegações de defesa, em especial a prova de que os valores pagos aos dirigentes foram precedidos de empréstimos pelos mesmos dirigentes, tudo devidamente escriturados. Assevera ainda a existência de uma segunda omissão acerca do julgamento no Ministério do Desenvolvimento Social, que indeferiu a representação da Delegacia da Receita Federal, mantendo os verbas. Em despacho exarado, as folhas 1192 a 1205, os embargos de declaração foram admitidos para que se corrija a omissão apontada em relação à não apreciação dos argumentos de remuneração a dirigentes, conforme dados contábeis incluídos no processo do pedido de isenção. Em razão da admissibilidade dos embargos, o processo foi devolvido para inclusão em pauta para julgamento. O relatório passa para o voto. Conforme visto, trata o presente recurso de embargo de declaração por entender o contribuinte que o acordo embargado foi omisso quanto à análise dos empréstimos vertidos pelos diretores à entidade na questão da remuneração dos diretores. A análise quanto à omissão apontada pela entidade embargante deve ser verificada dentro dos limites impostos pelos embargos de declaração. Na decisão de folhas 1134 a 1157, proferida em sessão de julgamento realizada em 20 de novembro de 2013, verifique que o acordo embargado apreciou a questão posta nos embargos nos seguintes termos:
Aí aqui eu cito, o acordo vem falando de vários pagamentos feitos aos diretores, à presidente, fala com relação aos empréstimos, fala com relação à contabilidade, que os empréstimos estavam lá na contabilidade, aprecia tudo isso. E eu concluo o seguinte: conforme bem ressaltado nos trechos do acordo embargado, constata-se que a remuneração de dirigentes, dentro da questão relacionada aos empréstimos, foi objeto de análise pela relatora do acordo, a partir da verificação das provas apresentadas, concluindo a relatora que nem no processo ora sob julgamento, nem tampouco no processo que apreciou o pedido de isenção, apresentou o recorrente elementos para comprovar suas alegações de que os valores destinados aos diretores constituíram pagamentos de empréstimos por eles concedidos à entidade, entendendo o colegiado tratar-se de remuneração aos dirigentes. Dessa forma, por entender que a entidade descumpriu os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/91, a turma, por unanimidade, firmou o convencimento no sentido de entender como correta a decisão que indeferiu o pedido de restituição em face do posicionamento da autoridade fiscal que negou o pedido de isenção. Assim, não há que se falar em omissão ou obscuridade. Conclusão, ante o exposto, conheço os embargos de declaração e nego-lhe provimento. Não seria não conhecer, então, dos embargos? Não, porque... Peraí. Pois é. Porque entende que não tem omissão, então... Realmente não tem omissão, né? Mas, assim... Quando você rejeita, já está tudo... Está incluído. Rejeitar os embargos. Se é rejeitar, é porque teve uma omissão, mas a omissão está sendo sanada aqui. Não, aí é acolher. Se teve omissão, ela está sendo sanada, eu estou acolhendo. Então, ela está rejeitando, não tem problema. Foi assim que a gente fez antes. Entendi. Um minutinho. Esse processo é um que já tinha os embargos que foram rejeitados, né, pelo presidente e que, mesmo assim, você verificou que, como existiam outros embargos que foram admitidos, aí para julgamento, mas... mas não fui eu, né? Não fui eu que admiti. Não fui eu que admiti. Nesse que Meu você relator. exatamente a mesma coisa que está colocando aqui. Uhum. Então, é rejeitar mesmo, rejeitar os embargos. Pronto. É isso aí. Pinheiro. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, rejeitar os embargos de declaração. 72. 72, Associação Mercado Financeiro. Se quer notificação fiscal de lançamento de débito, NFLD, referente ao período compreendido entre 1 de 2000 a 31 de 12 de 2002, relativa às rubricas contribuições destinadas à Previdência Social, empresa, seguro de acidente de trabalho, SAT, e aos terceiros. E o fato gerador são os pagamentos ativos de estudo a funcionários realizados em desacordo com a legislação previdenciária. As razões recursais são as seguintes. Assevera que o pagamento de bolsa de estudo aos funcionários e dirigentes se enquadra nos limites legais, pois não há qualquer limitação à sua aquisição. Afirma que a exigência de tempo mínimo de permanência no emprego se destina a resguardar os interesses da empresa, evitando que haja dispêndio no desenvolvimento profissional de funcionários que não utilizará tal conhecimento em suas atividades. Alega que o pagamento das bolsas de estudo se configura um investimento para a aprimoração da produção do empregado no exercício de sua função, estando em total conformidade com o objetivo pretendido pelo legislador, aduz que o tempo mínimo de permanência como funcionário não retira o caráter geral e indistinto da concessão de tal benesse pela empresa, já que objetivamente todos os funcionários ou dirigentes que atinjam tal condição objetiva fazem jus ao pagamento das bolsas de estudo.
No voto, eu analiso a questão da decadência, certo? Cita aqui a súmula vinculante da STF, número 8, coloca aqui a legislação pertinente, parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, o artigo 1731, súmulas CAF 99 e 101, e digo o seguinte, que no presente caso o lançamento foi realizado apenas sobre os valores pagos a título de verbas destinados à bolsa de estudos dos funcionários. Portanto, foi constatado que haviam diferenças de recolhimento, conforme se destaca do relatório de lançamento, bem como nos documentos adunados aos autos. Assim, no caso em apreço, a contagem do prazo decadencial deve observar a regra do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/3/2007, tendo em vista a antecipação do pagamento, deve ser declarada a decadência do crédito tributário nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, referente ao período anterior a 3 de 2002. Mérito. Eu falo aqui que se trata da questão das bolsas de estudos. Segundo a fiscalização, nem todos os empregados e dirigentes têm acesso à bolsa de estudos, pois concedida apenas a funcionários com mais de 1 ano de empresa. A recorrente assevera que o pagamento de bolsas de estudos aos funcionários e dirigentes encontra-se enquadrado nos estritos limites legais, visto que não há qualquer limitação à sua aquisição. Afirma que a exigência de tempo mínimo do empregado se destina a resguardar a empresa do dispêndio no desenvolvimento profissional de um funcionário que não utilizará tal benesse no desempenho de suas atividades, tendo em vista que o pagamento das bolsas de estudo se configura um investimento para aprimoramento da produção do emprego no exercício de sua função laborativa, estando em total conformidade com os objetivos pretendidos pelo legislador. Aduz ainda que o tempo mínimo de permanência como funcionário não retira o caráter geral e indistinto da concessão de tal benesse pela empresa, já que, objetivamente, todos os funcionários ou dirigentes que atinjam tal condição objetiva fazem jus ao pagamento da bolsa de estudo. Aí eu cito aqui o artigo 28 da Lei de 1212, que estabelece como regra a tributação da totalidade dos rendimentos pagos devidos ou creditados a qualquer título destinados a retribuir o trabalho, porém especifica algumas hipóteses de não incidência, tal como o valor relativo ao plano educacional, que visa a educação básica, nos termos do artigo 21 da Lei 9.394, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados a atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados dirigentes tenham acesso ao mesmo. Eu cito aqui. Como se destaca do referido dispositivo legal, estabeleceu que a verba paga a título de bolsa de estudo não integra o salário de contribuição, desde que vise a educação básica nos termos do artigo 21 da Lei 9.394, e a cursos de capacitação e qualificação profissional vinculados à atividade desenvolvida pela empresa, não seja utilizado em substituição da parcela salarial, e todos os empregados e dirigentes tenham acesso. No caso sob análise, conforme se verifica no relatório de lançamento, não há qualquer elemento que, de fato, restrinja a bolsa de estudo para determinados empregados em detrimento de outros em face de sua condição funcional, bem como os critérios e procedimentos são estabelecidos no regulamento, que eu citei aqui as folhas, para todos os funcionários. A condição temporal de 1 ano na empresa demonstra razoabilidade e convergência com o espírito da lei, que estabelece a capacitação e qualificação profissional vinculadas às atividades desenvolvidas pela empresa. Destarte, as bolsas de estudos são ofertadas em cumprimento à finalidade da própria norma. Sendo assim, embora decorram do contrato de trabalho, referidas bolsas não existem com a finalidade de remunerar o empregado pelo serviço efetivamente prestado, mas sim de investimento no desenvolvimento profissional. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de exclusão de tais valores, de tais verbas relativas às bolsas de estudo, do conceito de salário de contribuição. Se não vejamos, eu cito aqui. Nesse contexto, tendo em vista a concessão de bolsa de estudos aos empregados, que a concessão insere-se na norma de não incidência, razão por que impõe-se a reforma da decisão de primeira instância com a exoneração do crédito tributário. Ante exposto, com este recurso voluntário, dou-lhe provimento para declarar a decadência referente ao período anterior a 3 de 2002
e na parte não decadente exonerar o crédito tributário. Bem, Pinheiro. Eu não sei se... Eu nunca julguei um processo, que eu me recordo, pelo menos, aqui na turma, sobre isso, de flexibilizar... Eu acho que a lei é clara. Quando ela quis flexibilizar, ela tirou isso. Hã? Quando o legislador viu que isso estava exagerado, ele retirou essa Mas parte. aqui é pedido anterior, não é? Pois é. Na época falava que tinha que ser para todos, não tinha nenhuma. Palavra que tinha que ser para todos. E a doutora Andréia disse que, pelo princípio da razoabilidade, ela estaria retirando essa... Entende que um ano não seria... A justificativa apresentada pela empresa seria razoável, portanto, cumpriria o que determina a lei à época, é isso? Exato, porque dentro desse, a partir desse ano, assim, ele não faz essa diferença assim, para empregados e para diretores, né? Existe um critério que deve ser observado, lógico, mas se estiverem dentro desses critérios é para todos os empregados, não importa se seja diretor, se, assim, dentro do que foi convencionado lá. Acho que é uma interpretação sistemática da Lei 8.212, no sentido daquele conceito de salário utilidade. Não é uma verba pelo trabalho, mas para o trabalho. E aí, essa circunstância de ser ou não concedida a todos, ela tem que ser interpretada também nos limites da 8.212. Sim. Porque no período de dificuldade, a norma é clara. Para mim, pode. Pode ter uma diferenciação, né, em razão das categorias de trabalho. Acho que nós já chegamos a discutir isso. Porque poderia... Já chegamos a discutir no processo mesmo, inclusive, não... que foi dado provimento, né, por maioria, porque tinha o suplente, que era o nome dele, doutor Raimundo, eu acho, presidente da Fazenda Nacional, mas, pelo que eu entendi da discussão, até entendiam aplicável, porque realmente, se for abarcar todos os funcionários, ficaria muito restritivo. Mas o doutor Pinheiro, inclusive, avaliou lá os pontos que eram necessários para preenchimento das vagas e entendeu que, no caso concreto, tinha muitas restrições. Assim, de maneira resumida, era isso. Então, não satisfazia os requisitos legais, então, por isso que manteve o lançamento naquele ponto lá. Isso, é que alguns cursos, eles demandam uma certa qualificação do profissional, motivo pelo qual eles não podem ser extensíveis a todos. Então, há ali também uma certa compatibilização nesse sentido, a própria natureza do curso. Não faz sentido, por exemplo, eu oferecer aqui um curso, né, superior para alguém que não está exercendo essa parte lá na empresa. Então, aí faz parte do empregador escolher, mas desde que não seja algo discriminatório. De um ano não me parece nem um pouco razoável. Para mim, aqui é claro, afronta a norma vigente à época. Eu também acho. Era a regra. Eu vou divergir. Então... Por quê? Por que seria, doutor Pinheiro? Que a lei determinava que tinha que ser para todo mundo. Não tem interpretação razoável. A lei não excluiu o pessoal até um ano de empresa, não tem lugar nenhum que está escrito que podia fazer isso. Quer dizer, mas aquela restrição lá por categoria seria razoável, mas a do ano não seria, é isso? Seria mais eu não sei se esse aí que eles estão se referindo se refere a esse período aí. Porque depois a lei mudou e excluiu essa parte de necessidade de disponibilizar a todos os empregados e dirigentes. Entendeu? Isso foi excluído. Aí, mas a única restrição aqui seria esse temporal só? Mas aí seria até pela estabilidade do funcionário, não? Não existe estabilidade. Estabilidade era 10 anos a decenal. Não. Em um ano. Para ele não entrar, não ser Seria mas razoável. Mas a lei não fala isso. 10 anos de casa, até 10 anos. Não, mas aí um ano também evito a pessoa que acabou de entrar ter que disponibilizar um curso aí. Em um ano, trabalhar, ele está adaptando. Não estou falando de ele ser um funcionário estável, mas entrou, acabou de entrar.
Eu entendo as ponderações e acho razoáveis, só que não está escrito na lei. É só isso. Se eu falar o contrário, eu estou Porque fala todos, é isso? Eu não posso afastar dispositivo de lei, não, mãe. Ao meu bel prazer, porque eu acho que é razoável? Não, mãe, está errado. Não, aqui não é questão de razoabilidade, é questão da interpretação sistemática da lei, não apenas literal. Que interpretação sistemática, Matheus? Interpretação sistemática, que ela pode ter embora a lei fale que tem que ser oferecida a todos, essa discriminação faz parte da interpretação da lei. Eu preciso oferecer a todos que estejam nas mesmas condições. Aí Não sim, está escrito isso. eu não posso discriminar, mas é a interpretação, eu não posso interpretar a lei. Então tá. Eu acho que não está afastando, tudo bem. Pinheiro. Tá, só tem então essa parcela aqui, isso na LIDE, em relação à questão da bolsa de estudos, não é, doutor André? É. Tá. E essas emendas que a senhora cita, não do STJ, elas não discorrem sobre essa questão específica da limitação temporal de 1 ano. Não, é geral. Elas são genéricas. Nem vinculantes. Pois então, eu acompanho na declaração da decadência, mas nego o provimento em relação à parcela mantida, em relação à decadência, não decadência. Só acompanha a decadência até 2 de 2002, é isso, certo? Rodrigo. 2 de 2002, a senhora fez as contas aqui, eu não cheguei a conferir a contagem. Acho que é isso mesmo. O lançamento é de quando mesmo? De quando que é o lançamento? Março de 2007. É isso mesmo. 2 de 2002. Ok. Rodrigo. Eu vou acompanhar a relatora. Com a relatora. Com a relatora. Eu acompanho a divergência. Então, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos, eu e Pinheiro, que davam provimento parcial para declarar a decadência até 2 de 2002. Ok, pode ir para o 73. 73. Auto de infração referente a contribuições previdenciárias, parte empresa, e as correspondentes ao GIRAT. Foram feitos os seguintes levantamentos: remuneração de administrador, salário indireto, alimentação. No recurso voluntário, ele fala o seguinte: alega que foi firmada a convenção coletiva, onde o contribuinte ficou obrigado a pagar aos seus empregados os valores fixados no referido instrumento, afirma que a convenção, a previsão expressa de não incidência da contribuição previdenciária sobre tal parcela, por se revestir de caráter indenizatório e não remuneratório, em relação aos valores pagos a título de contribuintes individuais, afirma que nunca contratou qualquer serviço de terceiros ou contribuintes individuais sem o devido desconto e recolhimento dos valores devidos a título de contribuição previdenciária. No mérito, passando aqui para o voto. Eu faço um resumo aqui do que eu já falei e digo: inicialmente, cabe registrar que a incidência tributária é automática e infalível quando ocorre o fato gerador do tributo descrito na norma de incidência. Assim, tendo em vista a atividade administrativa plenamente vinculada, é dever do agente fiscal aplicar a legislação de regência, no caso concreto, nos termos em que determina o artigo 142 do CTN. No levantamento parte, alimentação em pecúnia, sem parte, o relatório fiscal esclarece que na convenção coletiva de trabalho, assinada pelos sindicatos, e consta no capítulo 6, que as empresas fornecerão, a partir da assinatura da convenção, a todos os seus empregados ajuda, alimentação no valor de R$30 por mês. Assevera ainda que a empresa não está inscrita no PAD, Programa de Alimentação do Trabalhador.
Foi feito o entendimento pacificado no âmbito do STJ de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária, independentemente da inscrição do FAD, visto que é ausente a natureza salarial da verba. Com base no entendimento firmado no âmbito do STJ, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o ato declaratório, número 3 de 2011, aprovado pelo Ministério da Fazenda, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação, não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente da inscrição no PAT. Por outro lado, relativamente ao auxílio alimentação pago em pecúnia, a jurisprudência dos tribunais superiores, bem como a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não reconhece a natureza indenizatória, normalmente por não encontrar amparo na legislação de regência, a qual prescreve as hipóteses de não incidência de contribuições previdenciárias. De acordo com o estabelecido na Lei 8.212, as importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias estão expressamente listadas no seu artigo 28, parágrafo 9º, o qual estabelece os pressupostos legais para que não se caracterizem como salário de contribuição, visando garantir os direitos dos empregados, como segue. A partir da leitura dos textos legais, conclui-se que somente a parcela referente à alimentação in natura fornecida pela empresa aos seus empregados é excluída do campo de incidência da contribuição previdenciária. Ocorre que, na hipótese dos autos, o contribuinte forneceu o auxílio alimentação através de pagamento em pecúnia, não se enquadrando, portanto, no permissivo legal acima transcrito, o qual contempla o benefício da não incidência de contribuições previdenciárias somente quando concedido in natura. Dessa forma, não merece acolhida as alegações do contribuinte. No que tange aos valores pagos aos contribuintes individuais, a recorrente se insurge de uma forma genérica, alegando apenas que nunca contratou qualquer serviço de terceiros ou contribuintes individuais sem o devido desconto e recolhimento dos valores devidos a título de contribuição previdenciária, sem, no entanto, apresentar provas de suas alegações. A recorrente não traz aos autos os recolhimentos que alega efetuados, não tendo como acatar referido argumento sem qualquer comprovação objetivando lastreado. Dessa forma, deve ser mantido o lançamento. No que tange à aplicação da multa, eu cito aqui a portaria conjunta, número 14, e a minha conclusão é só para barulho. Conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo da multa, em conformidade com a portaria conjunta PGFN RFB, de número 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo. Pinheiro. Acompanho. 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 Por unanimidade, dar provimento parcial para recálculo da multa. O 74. O outro, eu acho que é a mesma... Peraí. É o M8. Então, tem exatamente o mesmo resultado. A mesma coisa, mesmo fatiador, mesmo resultado. Ok. Pinheiro. Ele só tem esse de principal, não tem nenhum outro que é reflexo? Não. Esse aqui. Tá. Só a linha. Provimento parcial para recálculo da multa. Pinheiro. Acompanho. 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 Beleza? Ok. Vamos parar por aqui, né? Isaías? Vamos interromper a gravação?